irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Estamos aqui nesta manhã para compartilhar do estudo da Palavra de Deus da nossa revista da Convenção Batista Fluminense, estudo 7, que fala quando a adversidade é a falta de recursos. Texto baseado no livro de 2 Reis 4, dos versos 38 ao 41, conta a experiência de Eliseu, né? Precisamos só entender um pouco o contexto em que estava situado esse texto, né? Eliseu havia sido escolhido por Deus, né? Deus revela a Elias para que unja a Eliseu. Isso está lá em 1 Reis 19:15. O irmão estudante, pesquisador da Palavra de Deus pode pesquisar aí nesta passagem bíblica, quando Deus fala lá na caverna no Monte Horebe a Elias para ele ungir alguns reis e também a Eliseu como profeta. A vocação e a obediência de Eliseu ao receber esta convocação, né, esta unção por Elias, né? Ele deixa tudo, oferece um sacrifício lá da sua junta de bois, queima, oferece aos seus lá e segue a Elias, né? Se torna um discípulo então de Elias. Eliseu é entre os discípulos de Elias o mais aplicado. A primeira parte está lá em 1 Reis 19, 21, quando a vocação e a obediência de Eliseu ao chamado, né? E também nessa parte, quando ele diz que ele é o mais aplicado, está lá em 2 Reis 2, de 6 a 8, quando os discípulos estão seguindo Elias e Elias, numa terceira passagem, ele fala para que eles fiquem, que ele vai seguir sozinho. Todos ali já são sabedores de que Deus irá tomar Elias, né? Isso era uma profecia e eles já estavam sabendo, mas Eliseu não deixa, diz que ele vai com ele, né? E ele é o único que, após Elias bater com o seu manto no Jordão, enrolado, e bater com o manto no Jordão, aí eles atravessam a seco o rio Jordão. E lá do outro lado, quando só os dois estão, acontece então, né, que passa em redemoinho, né, e eleva Elias aos céus e fica só Eliseu. E ali Eliseu, ele volta e bate com o manto, né, no rio, abre-se novo, e os discípulos, os outros 50 que ficaram aguardando, veem Eliseu fazendo isso, confirmam então. Bom, Eliseu, ele sabe pedir. Em 2 Reis 2, no 2:9, quando ele fala com Elias, ele pede porção dobrada do Espírito. E depois a gente vai ver que ele consegue isso, pois a Bíblia, ela mostra nas passagens, no registro da Bíblia, que ele realizou o dobro de milagres de Elias registrados na Bíblia. E também nós podemos ver na passagem que nós vamos estudar logo depois desta passagem 4:38 e 41, que fala a morte na panela, fala da divisão de 20 pães para 100 pessoas, 100 discípulos que estavam ali. E lembra que antes deles atravessarem o Jordão, eles tinham 50 discípulos, né? Então, Deus honrou esse pedido, ele soube pedir e Deus honrou o que ele pediu. E Elias e seus discípulos, que vai estar lá em 2 Reis 2:16. Bom, a morte na panela. Nós vivemos num mundo, atualmente, cercados aí por esta pandemia que tem nos afligido, nos atingido de tantas e tantas formas, perdas de entes queridos, perdas de parentes, né? Algumas pessoas experimentando esse tipo de perdas de emprego, perda de renda, né? E falta de recursos, né? Como nós temos passado? Como nós temos vivido? O que nós temos aprendendo? O que nós estamos absorvendo deste tempo de crise e trazendo para o nosso aprendizado, para a nossa vida com Deus? Eliseu, mesmo sendo esse profeta proficiente, profícuo, com êxito, alcançando êxito na sua vida, na sua lida, obediente a Deus, ele também sofreu adversidades. E nesta passagem, quando eles estão lá
em Gilgal, né? Eles se encontram em Gilgal, e naquele tempo havia muita miséria, inclusive fome. Os profetas, os profetas da época, as pessoas que anunciavam a palavra, elas viviam de anunciar a palavra, viviam de ofertas, né? Claro, de repente, de alguns que tinham a sua profissão, vamos lembrar de Paulo, que era construtor de tendas, né? Pedro era um pescador, mas largaram essa profissão para seguir. Então, a mesmo Paulo, ele dependia da oferta, né? Temos lá quando ele manda a carta para os filipenses, agradecendo a oferta, o cuidado que eles têm com Paulo, né? Então, assim, eles dependiam dessa ajuda. Mas como obter ajuda se naquele momento, naquele local, todos estavam passando por crise? Todos ali estavam, inclusive, passando fome, né? Bom, os seus discípulos estavam diante dele, ali naquele local, aprendendo diante de Eliseu, né? E aprendendo os ensinamentos que Eliseu estava passando para eles. Eliseu percebe, né, que naquele momento, claro, estavam com fome, né? Ou seja, isso denota o cuidado que Eliseu tinha com seus discípulos, com aqueles que o seguiam, que estavam aprendendo com ele. Cuidado, atenção e notar. E aí quem de repente vem da área da educação, que é professor, que nota, né, o comportamento dos alunos, dos seus seguidores, daquelas pessoas que ele está ali passando algum conhecimento, nota quando há uma dispersão, alguma coisa, ou nota até mesmo como uma fraqueza, uma sonolência, e ele tem que ter um start. E Eliseu, ele teve esse cuidado de notar que naquele momento os discípulos precisavam comer. E ele diz o seguinte, ele pede para preparar o alimento. Ele manda a um servo, né, e aí nós entendemos que possivelmente esse servo é Geazi, né, manda o seu moço. Há outras passagens em que ele se refere a Geazi como seu moço, e provavelmente não fosse Geazi tomado de suas paixões, talvez ele fosse, né, o profeta, como Eliseu foi de Elias, ele talvez fosse o próximo profeta após Eliseu. Mais à frente nós vamos entender o porquê. Eliseu, ele diz, né, coloque uma grande panela no fogo. Uma grande panela, porque precisava ser grande, porque eles ali estavam em torno de 100 pessoas, né? Bom, e Geazi obedeceu. E um dos discípulos, né, um bom servo, né, pronto a ajudar, a servir e ajudar, saiu em busca do alimento, né? Provavelmente a gente imagina que era um jovem, com pouca experiência, né, sem muito conhecimento, e saiu em busca dos alimentos. E aí nós chegamos a um ponto importante, que o autor, que a autora, no caso, pede aqui para que nós possamos ter um pouco mais de atenção. Como as aparências, como aquilo que nos aparenta ser do bem, nem sempre o é, né? Este jovem discípulo, ele foi em busca do alimento e lá ele viu uma parra, né, dando uns frutos, visivelmente com uma boa aparência, né? Hoje eu pesquisei, nós entendemos que eram como se fossem pequenos melões selvagens, pepinos selvagens, né? Parece uma melanciazinha pequenininha, um pepininho, né? Então parece realmente um alimento. Ele recolhe, põe na sua capa e leva. E chegando lá, ele já corta e já coloca naquela água que já devia estar fervendo para o preparo deste caldo, desta sopa, né? Desse cozinhado, como diz o texto. Bom, neste mundo em que nós vivemos, tão carente do alimento verdadeiro, espiritual, quantas ervas daninhas, né, com boa aparência, aparentando, né, ser boas, estão a envenenar aqueles que não estão atentos, né? Bom, para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para evitar que caiamos nestas ciladas das aparências, da coisa que parece ser boa, né? Mas não tem nada a ver. Que mal faz? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que aparentam ser boas.
Porque aquilo que nos aparenta mal, nós queremos distância, né? Daquilo a gente entende de longe, entende e mantém de longe, mas aquilo que não aparenta ser do mal, isso é o que pode, se você não estiver atento, alinhado com a palavra de Deus, você pode estar sujeito a cair nesta cilada. E foi o que aconteceu com esse jovem, sem intenção, ele tinha uma boa intenção de alimentar. Ele foi prontamente à busca do alimento e levou, preparou e jogou na panela. Bom, em Mateus 22, 29, diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esta é a sentença. Nós erramos porque não nos dedicamos em conhecer a vontade, as palavras, a vontade de Deus. Entender que nela e por ela, através dela e nele há poder. É por Deus, é pela palavra que ele fala conosco, que nos mostra desde o que aconteceu no passado, como estamos vendo com Eliseu, como vimos nos outros personagens das outras 6 lições, o poder, o agir de Deus, o cuidado, o zelo, né? Em crer que ele está nos sustentando, ele vai à frente, né? Um dos discípulos, pronto a ajudar, com boa intenção e prazer em servir, saiu em busca pelo alimento, sem saber o que acharia, e ao ver aquela parra com frutos de boa aparência, colheu, levou, partiu e pôs na panela, sem saber que eram venenosas. O alimento que deveria matar a fome, na verdade, poderia matar a todos que comessem dele. Bom, nós devemos verificar as palavras, a palavra de Deus, averiguar tudo aquilo que às vezes chegam até nós e confrontar com a palavra de Deus. Assim como Paulo e Silas em Bereia, lá em Atos 17, 10 e 11, quando Paulo fala aos de Bereia, havia falado aos de Tessalônica e não o receberam bem, depois ele continua e vai falar ao pessoal de Bereia, e eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, ou seja, confrontavam aquilo que Paulo tinha falado com as Escrituras, para ver se havia realmente aquilo ali confirmado nas Escrituras. E assim nós devemos fazer. Bom, nós necessitamos conhecer mais e mais da palavra de Deus, que é o alimento para as nossas vidas. Essa palavra, esse alimento espiritual que nos fortalecerá e nos saciará, não permitindo que guloseimas, né, com apenas boa aparência, nos atraia. Ela nos fará resistir, mesmo em tempo de adversidades, ajudando-nos a superá-las, trazendo refrigério, mesmo diante dos sofrimentos. Nós devemos estar atentos, pois não bastasse o mundo oferecer alimentos saturados de pecado, alguns ditos líderes cristãos evangélicos, pastores, cantores, influenciadores, têm oferecido alimentos com aparência agradável aos nossos olhos carnais, ou seja, olhando com os nossos olhos, da nossa forma, sem consultar a palavra de Deus, nos parecem coisas boas. Ao colocarmos a lente do Espírito, ao lermos com o filtro da palavra de Deus, aí sim nós conseguiremos discernir. Mas, infelizmente, muitos têm se banqueteado destas ervas daninhas, sendo levados por ventos de doutrina ao caminho da morte eterna. Bom, nós precisamos crer na palavra de Deus, que nos garante a provisão dele para vivermos aqui neste mundo. Em Mateus 24, 24, alerta-nos da questão que nós falamos há pouco aqui, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais que, se possível for, enganará até os escolhidos, se possível for.
Os escolhidos, os realmente escolhidos, não serão enganados porque estão firmados na palavra de Deus. Mas muitos que estão dentro dos nossos arraiais, que não se aplicam à leitura e à prática da palavra de Deus, de executar aquilo que Deus quer, de exercitar, de testemunhar desse Deus, infelizmente, poderão ser levados por este vento de doutrina e, infelizmente, a caminho desta morte eterna. Né? Nós sabemos que há tempo para se arrepender, há tempo para voltar a este primeiro amor, mas precisa haver esta busca, haver este arrependimento, este entendimento que está no caminho mau. Bom, o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, 23, vai lembrar-nos que o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é? E nós precisamos ser sábios e nos alimentar da palavra de Deus, buscar a vontade dele em nossas vidas, pois só desta forma iremos gerar o fruto do Espírito, iremos prosperar e transparecer o fruto do Espírito em nossas vidas. Bom, em Tiago 4:3 diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Irmãos, façamos uma análise, uma avaliação daquilo que às vezes nós queremos que Deus realize em nossas vidas. É para o crescimento do reino? É para a divulgação? É para o engrandecimento do nosso Deus? Ou é apenas para o nosso deleite, para o nosso conforto, para aquilo que nós queremos desfrutar aqui neste mundo? Então, tantas coisas às vezes não nos acontecem por bênção de Deus, para que nós não nos percamos. Então, fiquemos atentos àquilo que nós estamos dobrando os nossos joelhos, gastando tempo pedindo a Deus. Bom, precisamos frear nosso apetite pelas coisas desse mundo. O mundo nos oferece tantas coisas que aparentam ser boas, mas muitas dessas coisas, mesmo sendo boas aos nossos olhos, pode nos afastar do caminho, da verdade, daquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida e para aqueles com quem nós estamos ao nosso redor, que nós precisamos mostrar, falar desse Evangelho, viver esse Evangelho para que elas também alcancem a vida eterna. Bom, assim como Geazi, lembra que eu falei, o moço, o discípulo de Eliseu após a cura de Naamã, por sua ganância, está lá em 2 Reis 5, de 20 a 27. Naamã, depois de curado da lepra, pergunta a Eliseu o que ele queria, né, como forma de pagamento. Eliseu diz que nada. Mas e aí Geazi, esse moço, espera que Naamã saia e vai a caminho dele, encontra e pede a ele alguns favores, prata, ouro, algumas vestes, e volta e guarda. E Eliseu pergunta a ele, e ele, não sei de nada, meu espírito esteve lá e sabe do que aconteceu. E aí, infelizmente, Geazi é tomado pela lepra. Então, irmãos, a ganância, as coisas deste mundo, as benesses terrenas, finitas, têm muitas das vezes afastado, desvirtuado o nosso foco daquilo que realmente importa, né? Daquilo que alimenta a nossa alma, para que nós possamos alcançar a vida plena em Jesus, no reino dos céus. E nós devemos buscar isso para que o mundo veja o fruto do Espírito em cada um de nós. Bom, em 2 Pedro 3, 17 e 18, Pedro alerta, né, e diz: vós, pois, irmãos, prevenidos como estão de antemão. Ele fala lá das cartas de Paulo, como Paulo, nos discursos deles, nos alerta, ele diz até com palavras difíceis, mas que nós aprendemos, identificamos, porque o Espírito nos revela, né? Ele dá conselho, reforça os conselhos de Paulo e diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
Não nos deixemos levar por ventos de doutrinas, por falácias, por promessas. Né? O nosso Deus, o Deus da promessa real e verdadeira, nos promete a melhor de todas, que é vida eterna nos céus ao seu lado, lá onde não haverá sofrimento, não haverá dor. Mas precisamos nos alimentar, manter a nossa vida espiritual saudável, para que não morramos no meio do caminho, para que nós conquistemos, através de Jesus que veio, nos salvou e deixou o seu ensino, a sua palavra, a sua boa nova, ele é a boa nova, para que nós o sigamos e alcancemos o prêmio eterno. Bom, trazendo o alimento que dá vida, os homens, ao comerem daquela sopa, depois de preparada, né, alguns começaram a comer e começaram a se sentir mal. E aí clamaram: ó homem de Deus, a morte na panela. Vocês pensem o desespero, que é você estar comendo alguma coisa e você começar a sentir mal, a ponto de repente, sei lá, faltar o ar, sentir dor e achar que vai morrer. E provavelmente poderia acontecer com eles ali. Eliseu, ao ouvir este clamor, ele age como ungido de Deus e pede que lhe tragam farinha, e ele coloca farinha naquele caldo, neutralizando assim o efeito daquele veneno, transformando o alimento venenoso em um alimento saudável, para ser ingerido naquele tempo de escassez e fome. Este é o recurso, a necessidade que nós temos, o recurso, ele vem para suprir exatamente aquilo que nós precisamos naquele momento. Naquele momento eles precisavam do alimento. E infelizmente aquele alimento estava contaminado, estava envenenado. Mas Deus usa o seu ungido, e ali ele usou a farinha, né? E aí a autora faz uma alusão da farinha, que foi usada para neutralizar o efeito do veneno, com o próprio Cristo. A farinha, para ser farinha, ela precisa ser moída, precisa ser amassada, até chegar ao ponto de farinha. E foi isso que aconteceu com o nosso Jesus Cristo. Por nossos pecados ele foi moído, foi torturado, foi pregado naquela cruz. E ele transforma a nossa vida pecaminosa em uma vida de salvação. Basta que nós tenhamos ele em nossas vidas. Muitos no mundo, longe e perto de nós, clamam por salvação e precisam ser alcançados pelo Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Sejamos, então, homens e mulheres de Deus, prontos a mostrar a estes o pão vivo que desceu do céu, como diz lá em João 6,51. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, que Deus nos abençoe a todos, que nós nos alimentemos cada vez mais deste alimento que Deus nos enviou, Jesus Cristo, através da sua palavra, que nós nos enchamos de sabedoria da palavra de Deus, que nós possamos aprender a pedir a Deus aquilo que realmente nós necessitamos para viver neste mundo, glorificando o nome dele. Sejamos sal e luz deste mundo. Um abraço a todos, Deus a todos nós nos abençoe.